Olá, tudo bem? Estou aqui para te dar uma notícia legal. Depois de um tempo já ali tentando alimentar uma ideia ali, de uma decisão de abrir um canal aqui no YouTube, eu já tive essa experiência, mas enquanto educadora, né? Tinha um canal ali só para educação, mas já há alguns anos me dedico aí à psicologia clínica, né? E pensando em desenvolver ali um canal, trazer conteúdo sobre essa temática que agora, né, é a minha rotina, que é o que eu faço já há quase 5 anos. Olha o tempão que eu acabei deixando passar. Mas dizer para vocês que finalmente tomei a decisão então de colocar minha carinha aqui agora, tá, no YouTube, abrir um canal de psicologia e estar aqui com vocês, falando sobre assuntos diversos nessa área e contribuir aí com os conhecimentos que eu tenho, né? Anos de estudo, anos de prática clínica, anos de pesquisas, de cursos, de muita dedicação aí. Então, já dando início, né, ao primeiro vídeo desse canal, e eu já faço um convite aqui para você, né, para que você possa aí se inscrever no canal e também clicar aí no sininho de notificações para que você possa receber aí a notificação de vídeos novos que surgirem, né? E acompanhar aí o nosso canal, ok? Dá uma força aí para que a gente possa perceber ali o conteúdo que você está apreciando, deixa sugestões nos comentários, para que eu possa aí então planejar melhor, tá, os vídeos que eu vou estar colocando aqui para vocês no canal. Então se inscreva aí e vamos comigo. Hoje nós vamos fazer um vídeo curto sobre psicopatologia, tá? Pensei da gente começar aí falando sobre psicopatologia, falando de transtornos aí de personalidade, tá? E lembrando que todo transtorno, ele precisa ser muito bem diagnosticado, tá? Então, por favor, não assista esse vídeo e sai rotulando aí as pessoas, por favor. Dizendo, ah, fulano é bipolar, ah, fulano é border, ah, fulano é não sei o quê. Não. Ah, fulano é psicopata. Não, para com isso. Diagnósticos somente especialistas, somente profissionais da área podem fechar, ok? E, sobretudo, transtornos de personalidade, que é o que nós iremos falar hoje, que é muito difícil de fechar, né? Ou seja, requer muito olhar clínico, muito conhecimento, tempo também, né? Instrumentos de avaliação para você chegar aí a um diagnóstico, ok? Então, para que então, Rose, que você está trazendo esse conhecimento se a gente não pode sair aí rotulando as pessoas? Na verdade, a gente traz aqui esse conteúdo, esse conhecimento por dois motivos. Primeiro, porque a gente entende, né, que há muitas pessoas buscando conhecimento também da área da psicologia, e mesmo você que não é da área da psicologia, é para que você possa, quem sabe, uma luzinha, sabe, acender, e de repente você falar, poxa, parece que eu tenho um outro sintoma que se encaixa, tal, e você, de repente, buscar, né, buscar saber se, de repente, esse transtorno é uma realidade na sua vida ou não, sabe? De repente, para você, né, aquela luzinha acender e você pensar assim, poxa, será que de repente alguém da minha família, né, não se enquadre, mas com o objetivo não de rotular, mas com o objetivo de ajudar, porque é para isso que o conhecimento tem que surgir, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento, o diagnóstico, ele precisa ser um norteador para que eu busque respostas, para que eu busque uma ajuda se for necessário, ok? E é para isso que a gente vem aqui, e a gente, todos os profissionais que estão aqui no YouTube já e agora, né, tô vindo aqui também com esse intuito, com esse objetivo de estar contribuindo aí com você, tá? Para que esses conhecimentos de alguma forma te ajudem a mensurar, né, e conhecer um pouquinho mais também, sabe, sobre o ser humano, né, que o cérebro humano é incrível, muitas coisas a gente pode aprender investigando e pesquisando sobre esse nosso órgão líder, né? E eu sou apaixonada por neurociência, tá? Vocês vão descobrir isso aqui aos poucos com os meus vídeos. Eu tô concluindo aí uma pós em neuropsicologia, tô apaixonada pela neuropsicologia porque eu amo essa área da avaliação clínica, tá? Amo.
E o objetivo sempre é ajudar, sempre é dar respostas para que a partir disso as pessoas possam buscar soluções para os seus problemas. Às vezes ela tem sintomas, tem dificuldades, tem limitações que são próprias do transtorno e não está tratando, porque não sabe, não tem conhecimento dele, ok? Lembrando aqui que todos os transtornos, embora seja complicada a questão de cura, porque a gente não fala em cura, né? A gente fala em tratamento, né? Sobretudo transtorno de personalidade, né? Porque é o jeito de ser da pessoa, né? A condição da pessoa, é a sua identidade, né? Então a gente está falando de algo muito complexo, algo muito profundo para a gente dizer assim, tem cura. Então assim, é tratamento, sabe? E sobretudo a terapia, né, cognitivo-comportamental, que trabalha a questão comportamental. Da maioria dos transtornos tem essas questões comportamentais, porque o nosso cérebro, a maneira como ele funciona, ele vai, digamos assim, trazer um tipo de comportamento, ok? Enfim, falando agora sobre transtornos de personalidade, hoje nós vamos falar sobre o borderline, ou seja, o TPB, que é o transtorno de personalidade borderline. Então, como o nome já diz, né, em inglês, borderline significa limítrofe, ou seja, é alguém que está, ou fronteiriço, tá? Alguém que está na fronteira, que está no limite, que está na linha. Então, assim, é aquela pessoa que ela nem é neurótica, ou seja, não tem neurose, na palavra, esse termo da psicanálise, né, não tem a ver com a maneira popular que nós olhamos a menina neurótica, tipo, né, quando é alguém que tá, às vezes tem uma impulsividade ou não sabe lidar com as emoções, nada a ver. A psicanálise diz que neurose é a normalidade, né, normalidade. Então, nem é normal, por assim dizer, mas também não se enquadra aí, tipo, não é um psicótico, tá? Não é uma psicose. Então, não é nem neurose nem psicose, tá no meio, tá na linha, na borda, né? Tá na fronteira. Então, essa pessoa, ela terá comportamentos funcionais, mas também, dependendo de alguma situação, de algum gatilho, ela pode ter comportamentos que fujam, ou sintomas ou características que fujam dessa normalidade, ok? Por isso, borderline. Mas deixa eu te falar uma coisa. As pessoas com um transtorno de personalidade borderline, elas tendem a ser, assim, na verdade, temem a ser rejeitadas, abandonadas. E elas fazem tudo, de tudo, para evitar isso, sabe? Então, assim, costumam ser muito ciumentas por conta disso, né? Porque aquela pessoa não pode abandoná-la, aquela pessoa não pode rejeitá-la. Não... Então, se aparece alguém que possa parecer uma ameaça ali, né? Ela vai ficar muito enciumada, e assim também no caso de homens, né? Porque o transtorno pode estar presente tanto em homens quanto em mulheres, mas o transtorno de personalidade borderline é mais comum em mulheres do que em homens, e já o bipolar é mais comum em homens, né? Mas o border é mais em mulheres, talvez por conta dessa questão, né? Todas emocional, de intensidade e desregulação emocional. Mas enfim, como eu já adiantei aqui, a pessoa border, ela é muito intensa, muito impulsiva. Como diferenciar, por exemplo, um border de um bipolar? Que às vezes o diagnóstico pode até acontecer errado, viu? Se for um diagnóstico às pressas. Por quê? Porque o bipolar, ele também tem uma alteração de humor, como acontece com o border. Mas o bipolar, ele tem, vamos dizer assim, fases, né? Tem uma fase de mania, que pode durar dias, semanas, e aí depois vem uma fase de depressão, que pode durar dias e semanas. Então, assim, essas fases se intercalam, ok? Então fica assim algo muito mais definido. É aquela fase de mania, então fica só na mania, aquela fase de depressão fica só na depressão. A diferença é que no border não, o border ele tem alterações de humor com muita frequência. No mesmo dia ele pode ter várias alterações. E os gatilhos emocionais vão produzir isso, né? Então, assim, você pode ter uma pessoa que tá super mega feliz e por algum gatilho ficar extremamente agressiva, extremamente violenta, extremamente brava, sabe?
de crises de choro, extremamente triste, vamos dizer assim, também. Então, isso pode variar várias vezes no dia. A gente diria que tem uma fragilidade emocional ali, né? E geralmente os gatilhos têm a ver com abandono, com rejeição, ok? Então, são pessoas que normalmente tiveram uma infância, né? Difícil, teve uma família disfuncional, ou que foi negligente, ou que abandonou, sabe? Vivenciou ali experiências de abandono, de rejeição, sabe? Abusos, né, físico, sexual, ou seja, teve ali uma situação onde as suas emoções de alguma forma foram muito machucadas, ok? Então, assim, simultaneamente, essa pessoa, ela pode até ter outros transtornos, né? Como depressão, como ansiedade, como transtornos alimentares até. E, inclusive, é muito presente a questão da autoagressão, né? A automutilação. Porque, assim, são pessoas que, como não podem perder o outro, né? Elas não conseguem se imaginar sozinhas. Então, elas podem manipular, né, esse outro. Por exemplo, ficar falando de que vai se matar, e isso pode acontecer, né, pode ocorrer tentativas suicidas, realmente, e se cortam para chamar a atenção desse outro, para fragilizar esse outro, para que esse outro não me deixe, porque eu preciso dele, entende? E por que o border, ele age dessa forma? É porque, na verdade, a pessoa border, ela sente um vazio tremendo, sabe? Um grande vazio, e é como se ela não existisse sem o outro. É exatamente assim como ela se sente. Ela não consegue se perceber sem o outro. Tanto que uma pessoa border, quando ela se relaciona com alguém, ela vai ser esse outro. Ela vai gostar do que o outro gosta, ela vai fazer o que o outro faz. Por exemplo, se ela namorar um surfista, ela vai pegar onda. Se ela namorar um montanhista, ela vai escalar. Se ela namorar um paraquedista, ela vai pular de paraquedas. Entende? Assim, ela vai absorver a identidade do outro. É como se o border sentisse que não tem uma personalidade própria, sabe? Ela é uma pessoa que sem o outro é como se ela não existisse. Olha como que é complexo isso, né? Então, são pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Elas estão sempre saindo de um relacionamento e entrando em outro, saindo de um relacionamento e entrando em outro, porque assim, elas acabam destruindo os seus relacionamentos por conta do fato de serem ciumentas, pelo fato de serem muito intensas, pelo fato de brigarem muito com essa pessoa. E assim, acabam destruindo o relacionamento, né, por conta de toda essa tensão, por toda essa instabilidade emocional. O outro acaba desistindo da relação. E aí, então, ela vai estar sempre buscando alguém, porque não consegue estar só, porque sem só eu não existo. Eu estando só eu não existo, sabe? É nesse sentido. Então, são pessoas muito frágeis, sabe? Muito fragilizadas. E precisam, sabe, de ajuda, de medicação, ajuda psiquiátrica, ajuda terapêutica, sobretudo a terapia cognitivo-comportamental, trabalhar seus traumas também, então a terapia EMDR seria uma opção também interessante, até porque muitos borders desenvolvem o TEPS, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né, por conta de várias perdas, de várias situações que podem estar acontecendo ao longo das suas experiências e que aconteceram também no passado, né? Então, assim, costumam ser chamados de pessoas muito complicadas, difíceis, dramáticas, imprevisíveis, sabe? E tudo isso, de alguma forma, acaba dificultando os relacionamentos da pessoa border. E é isso. Eu acredito que temos um tempo já aí de vídeo interessante. Acho que mais do que isso já vai ficar muito comprido. Mas dizer para você que se você tiver alguma dúvida sobre, pode estar colocando aqui nos comentários. Se você tiver alguma coisa a contribuir, alguma coisa que você gostaria de colocar, fique à vontade aqui. E se você quiser que eu fale sobre algum outro transtorno, sugere, coloca aqui nos comentários a sua sugestão, que eu vou estar olhando para tudo isso com muito carinho e estar providenciando aqui mais um vídeo para você. Um grande abraço e até mais!